Nosso tema de hoje, como todos vocês já sabem, é a segunda via de Santo Tomás de Aquino para provar e demonstrar a existência de Deus. É uma via que tem a sua dificuldade, é complexa, tal como a primeira via, que foi a via do movimento, que nós falamos na semana passada. Perfeito? A segunda via é chamada pelos estudiosos, só lembrando que Santo Tomás de Aquino, ele não coloca nomes nas vias, a gente é que coloca para ficar mais pedagógico. Os estudiosos costumam denominar a segunda via de a via da causa primeira, ou da primeira causa eficiente. É o nome que os teólogos e filósofos costumam atribuir à segunda via, né? E a demonstração desta via ela é simples por um lado, porque a nossa inteligência já está naturalmente preparada para conhecê-la, e ela não deixa de ter uma complexidade, porque ela tem um nível de abstração que é muito difícil nós alcançarmos sem um detalhamento. Mas Santo Tomás de Aquino faz isso de uma maneira bastante, como sempre, simples, sem deixar de ser profundo, mas ele consegue em poucas linhas resolver o problema. Como Santo Tomás é um autor que escreveu uma suma teológica, algo resumido, ele não viu condições, e nem foi o propósito, de desenvolver os argumentos. Ele coloca os argumentos como quem coloca o resultado de uma equação matemática, sem desenvolver muito detalhadamente os caminhos seguidos até chegar à conclusão. E o que nós tentaremos fazer aqui, e o que nós estamos tentando fazer desde a nossa primeira live semana passada sobre as vias de Santo Tomás de Aquino para provar a existência de Deus, é trilhar um caminho. Quer dizer, como se nós pudéssemos entrar na cabeça de Santo Tomás, veja bem a audácia, não é? Entrar na cabeça de Santo Tomás e percorrer o caminho que a inteligência dele, natural, percorreu, para que ele pudesse escrever apenas o final da equação sem muito desenvolvimento, não é? Então nós vamos tentar desenvolver aqui a segunda via, tal como nós tentamos desenvolver a primeira via na aula passada. Bom, a segunda via, como eu disse, é a via da causa primeira, ou da primeira causa eficiente. Vejam bem, como sempre, nós sabemos, Santo Tomás é uma pessoa inteligente, muito inteligente, nós sabemos disso. E o que normalmente as pessoas inteligentes fazem? Quando elas querem falar de alguma coisa muito difícil, elas começam por aquilo que é mais fácil. Isto não é só um procedimento de pessoas inteligentes, isso também é um procedimento de pessoas caridosas, que querem ajudar, não é, o interlocutor a trilhar um caminho, partindo do que é mais evidente, fácil, e indo para o mais complexo. Não é? Então, Santo Tomás, ele parte daquilo, ele começa a falar daquilo que é mais fácil. E o que é mais fácil para a nossa inteligência e para os nossos sentidos? Não é? São as coisas evidentes. As coisas evidentes são aquelas que estão, né, que saltam aos nossos olhos, que nem sequer precisam de ser provadas, porque elas já estão claramente colocadas à nossa disposição. Né? Basta que os nossos sentidos capturem certas realidades, porque essas realidades, pelo fato de serem evidentes, elas se entregam aos nossos sentidos. Elas estão abertas. É como se as realidades exteriores
estivessem à nossa disposição sem nenhum bloqueio. Aquilo que é evidente aparece como verdade para nossos sentidos sem bloqueio. Então existem certos conhecimentos que nos chegam através da evidência, que os nossos sentidos conseguem perceber. Destes conhecimentos, tem alguns que são evidentíssimos, e nós não podemos negar, a não ser que estejamos tomados por uma loucura qualquer. Né? Qualquer inteligência mediana e na santa posse de si mesma, sã posse de si mesma, consegue perceber estas verdades evidentíssimas. E uma delas, como eu estava dizendo, é o fato de que nada pode existir, não é? No nosso plano sensível, no nosso plano temporal, alguns costumam dizer no devir histórico, não é? No nosso plano sensível, corpóreo, nada pode existir sem uma causa. Vamos começar com um exemplo simples, porque se o que eu estou dizendo, que é o que Santo Tomás disse, é evidente, é necessário que seja simples. E é necessário que seja fácil de vocês perceberem também. Então vejam, eu vou me usar como exemplo. Primeiro, eu não sou a causa de mim mesmo. Eu não me causei. Eu começo a existir. E porque eu não sou capaz de me causar, ou de causar a mim mesmo, de produzir a minha própria existência, eu preciso de um terceiro fator, ou de um segundo fator, né, que me produziu e que me deu a existência. Se eu não sou capaz de existir por mim mesmo, eu preciso de uma causa externa a mim para me causar. Então, vejam, eu não tenho condições. Os filósofos costumam usar uma linguagem mais técnica para expressar o que eu estou dizendo aqui. Eu não tenho a razão da minha existência em mim mesmo. Né? Eu não posso provocar a minha própria existência. Ponto. Assim como todas as outras realidades do mundo e do plano corpóreo e sensível não podem existir por si mesmas. Nem mesmo Deus, não é? O ente subsistente em si mesmo, nem mesmo Deus é causa de si mesmo. Esta expressão, e eu vejo muita gente utilizando esta expressão, que Deus é a causa sui, em latim, né? Causa de si. Deus não pode ser a causa de si, porque ele teria que se bipartir. Ele teria que ao mesmo tempo causar a si mesmo. Ou seja, ele teria que se dividir em dois. Um Deus que causa e um Deus que é causado. Deus não é causa de si porque Deus não pode ser causado de maneira nenhuma. Ele é só causa. Ele não causa a si mesmo porque ele sempre existiu. Ele não precisa ser causado. Deus não precisa de ser causado nem por ele mesmo. Ele sempre existiu. Ponto. Agora, nós que estamos no plano corpóreo, nós que estamos existindo na história, nós que estamos existindo
no mundo sensível, no plano sensível, nós não temos condições de nos causar. Né? Então, eu preciso de um outro agente que me cause. Então, por exemplo, os meus pais me causaram. Quer dizer, contribuíram para a minha existência. Agora, e aqui que é interessante, e isso nós temos que aprender. Os meus pais me causaram, ponto. Agora, como eu não posso dar a mim mesmo a minha própria existência, como eu não posso dar a mim mesmo a minha própria existência, eu preciso de um agente e de um elemento distinto de mim. Não é? E para o qual eu tenho uma dependência muito grande. Porque se eu não tenho condições de me causar, e se não fosse a concorrência dos meus pais, eu também não estaria aqui, então eu tenho uma dependência deles, e eles, ao me causarem, criam uma distinção, não é? Porque eu sou eu e os meus pais são os meus pais, nós somos distintos. Então, no mundo corpóreo, no mundo sensível, ou seja, na atmosfera das coisas, na realidade das coisas que estão ao nosso redor, estas coisas não podem existir por si mesmas, precisam de um outro elemento para existir, então elas são dependentes de um agente que as façam existir, e são distintas destes elementos que a fizeram existir. Então, o efeito é dependente e distinto da causa. Ponto. Agora, se nós negamos isto, nós caímos, a nossa inteligência cai numa profunda contradição. Se nós negamos esta realidade, nós caímos numa profunda contradição. O nome que filosoficamente nós damos a isto é o princípio da causalidade. Como neste mundo nada pode causar a si mesmo, ou seja, como neste mundo as coisas precisam de uma causa, então o princípio da causalidade é uma realidade, é um fenômeno que existe na própria estrutura do real. Não existiria qualquer realidade possível sem uma causa. Por quê? Porque nenhuma realidade é capaz de causar a si mesma. Ponto. Ponto. Nenhuma realidade existiria se não houvesse uma causa distinta. E a qual nós estivéssemos vinculados, com um vínculo de dependência. Então, isto é o que diz o princípio da causalidade. Agora, para tentar tornar a nossa preleção um pouco mais rica, eu quero trazer para os senhores e farei uma leitura comentada de um trecho de um padre, de um tomista recente, de um padre chamado Joseph Gredit. Né? E este padre escreveu de maneira magistral, é um egrégio tomista, mais recente, para nos provar e evidenciar ainda mais a necessidade da causa, de que as coisas sejam causadas e do princípio da causalidade.
Porque nós precisamos primeiro tornar isto claro e tornar isto expresso para depois provar o que nós estamos querendo provar, ou seja, Deus existe. Deus existe. E por que Deus existe? Porque as coisas precisam de causa. As coisas precisam de uma causa. A realidade precisa de uma causa. Porque as coisas não podem existir por si mesmas. Ponto. Eu poderia terminar o argumento aqui, mas nós precisamos enriquecer um pouco mais. Diz assim, o padre Gredet, esse é um trecho que me deu muito trabalho, porque o livro do padre Joseph Gredet, um beneditino, ele só existe em duas línguas, em latim e em alemão. Então é um trecho que eu tive que traduzir com muito trabalho e muito esforço do latim. Diz ele, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Nada se faz sem uma causa proporcionada. Se eu existo é porque eu tive uma causa. Simples. Porque eu não posso existir por mim mesmo. Eu não me fiz. Me permitam a linguagem mais popular. Eu não me fiz. Você não se fez. Esta mesa não se fez. Este microfone não se fez. Né? Tudo precisa de uma causa. Porque tudo precisa de uma causa. Porque ninguém tem em si a causa de si próprio. Então ele diz, todo efeito tem uma causa. Nada se faz sem uma causa proporcionada. É um princípio evidente por si mesmo para todos. Este princípio deve ser entendido no sentido de que todo efeito terá uma causa distinta realmente de si mesmo, como eu sou distinto dos meus pais. Eu sou o efeito dos meus pais, portanto distinto deles. Nada ou ninguém pode causar-se a si mesmo. Isto seria contraditório. Deveria ser e não ser ao mesmo tempo. Causaria e seria causado. Ou seja, o que o padre Gredet está dizendo aqui, e nós vamos comentar, é que se eu pudesse ser a causa de mim mesmo, eu seria ao mesmo tempo a causa e o efeito. E isso é contraditório. Isso é um absurdo. Ninguém pode ser ao mesmo tempo e sob as mesmas condições causa e efeito. Ao mesmo tempo, não. Então, por exemplo, eu sou um efeito dos meus pais, porque eu fui causado por eles, ou pelo menos eles contribuíram para a minha existência. Não é? Agora, eu posso também ser a causa dos meus filhos. Então, eu sou o efeito dos meus pais e ao mesmo tempo a causa dos meus filhos. Mas veja, isto é uma coisa. Eu estou sendo causa e efeito não ao mesmo tempo e nem sob as mesmas condições. A contradição está no fato de se alegar que eu possa ser causa e efeito de mim mesmo. Isto é um absurdo. Quer dizer, é como se eu pudesse, num passe de mágica, me causar aqui agora, não é? E ao mesmo tempo ser o efeito de mim mesmo. Não. Por quê? Porque para ser um efeito, em algum momento eu deveria não ter existido. Para que eu pudesse me causar, em algum momento eu não devia ter existido. Mas para que eu possa me causar, em algum momento eu tenho que existir. Isso dá um nó na inteligência, isso não existe. Ou seja, enquanto eu me causo, eu tenho que existir. E enquanto eu sou causado,
eu não posso existir, porque se eu existo, eu não preciso me causar. Isto é simples. Não sei se está ficando claro para todos, né? Isto é aquele verdadeiro mistério. É tão evidente que chega a dar um nó na cabeça, não é? É tão evidente que chega a dar um nó na cabeça. Vocês estão conseguindo entender? Está tudo bem? Desculpa, eu estou me empolgando um pouco, né? Mas o assunto realmente é muito interessante. Bom, pelo menos eu acho, né? Não sei, vocês estão conseguindo entender? Está tudo bem? Se vocês quiserem me ajudar, participar. Pois bem, vamos continuar então. Eu fico preocupado às vezes. Agora eu estou entendendo. Tá, estão acenando, né? Agora é que eu fui entender. Eu pensei que tinha que escrever às vezes. Viu, gente? Desculpa, essa minha intimidade com a tecnologia ainda vai longe. É isto. Então, olha só. Então, isso tem que ficar claro. Agora. O que não gera contradição? O que é que não gera contradição? E é aí que nós queremos chegar. É afirmar que existe um ser que causa sem ser causado. Aí sim, uma causa não causada. Dizer assim, se você disser que existe uma causa de si mesmo, isso é um absurdo. Agora, se você disser que existe uma causa não causada, isso daí sim, perfeitamente compatível com a inteligência humana. E com os princípios da razão humana, da reta razão. Por quê? Porque um ser, algo que causa e não foi causado, é perfeito. Por quê? Porque se ele não foi causado, ele não é efeito. Se ele não é o efeito de nada, então ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, vamos lá. É necessário que tenha uma causa não causada. É necessário que tenha uma causa não causada, porque uma causa que não foi causada, ela não é efeito. Uma causa que não foi causada, ela não é efeito. Todo efeito, um dia, em algum momento, não existiu. Porque se ele é um efeito, ele só passou a existir depois que a causa o causou. Não é? Agora imaginem vocês que toda a realidade existente dependesse de mim, por exemplo. Não é? Todas as coisas que existem por minha causa. Mas peraí. Houve um tempo em que eu não existia. E quem é que vai justificar? Eu sou um efeito. Eu sou um efeito de uma causa. Houve um tempo que eu não existia. Mas no tempo em que eu não existia, outras coisas existiam. Então outras coisas existiam antes de eu ser causado. Inclusive os meus pais. Deve haver uma causa que explique todas as coisas, que cause todas as coisas, mas que não tenha, por sua vez, que não tenha sido causada por nenhuma outra. Por quê? Porque se você disser que a causa de todas as coisas foi causada por outro algo, então ela não pode ser causa de todas as coisas. Porque este algo que a causou não foi causada por ela. Então é necessário que exista uma causa não causada.
Agora, a causa não causada, justamente porque ela não é causada, ela é a primeira. O que existe antes do primeiro? Nada. O zero. Ela é a primeira. E depois dela vem a segunda. E depois a terceira, a quarta. Até chegar em você. Então, se ninguém pode se causar, alguém tem que nos causar. Mas para que alguém possa nos causar, é necessário que ninguém o cause. Ponto, é simples. Aquilo que causa todas as coisas não pode ser o efeito de uma outra causa. Isso está claro? Tem que ser a primeira causa. Então, agora, e aí para nós terminarmos, porque a causa ela tem uma demonstração menor do que a da semana passada, mas ela também tem o seu grau de complexidade. Agora, para nós terminarmos, alguém poderia dizer assim, mas, Leonardo, não seria possível, de repente, uma sucessão, ou uma série, ou uma escala infinita de causas? Aí seria mais ou menos assim: A causou B, que causou C, que causou D, que causou E, e assim sucessivamente, até o infinito. E o infinito para frente e para trás, né? O futuro e o pretérito. Então, A causou B, que causou C, que causou D, e assim sucessivamente. E aí nós temos o Z que causou A, o Y que causou Z, ou seja, uma escala infinita de causas para trás e para frente. Uma coisa foi causando a outra, que foi causando a outra, que foi causando a outra, que foi causando a outra, e não tem fim. Não seria possível? Não seria possível? Olha, se isto fosse possível, se esta hipótese da escala ou da série infinita de causas subordinadas, porque uma está subordinada à outra, onde estaria a primeira? Se a escala é infinita, se as causas são infinitas e sucedem infinitamente umas às outras, e se sucedem umas às outras infinitamente, onde está a primeira? Quem causou tudo? Leonardo, quem causou tudo foi a A. Ah, é? Mas você não acabou de dizer que o A foi causado pelo Z? Então o A não causou tudo, porque se ele foi causado, alguma coisa tinha que ter existido antes dele. Então o Z ficou fora da causa de A. A não pôde causar Z. Então, quais são os problemas lógicos de uma escala infinita de causas? Primeiro, não existe uma primeira. Se não existe a primeira, não existe a segunda, a terceira. E o que explica você aqui na minha frente agora? Não é? Depois, com uma série infinita de causas, não existe uma causa que possa causar tudo. Então, as coisas não foram causadas. Então, as coisas vieram do nada.
então a idiotice acabou de ser afirmada. Porque se a série é infinita, toda vez que eu disser que esta causa causou as outras, sim, esta causou as outras, mas antes dela tem uma que causou as outras. Então nunca eu vou poder dizer que uma causa causou tudo, porque sempre antes dela vai ter outra. Então não tem causa que causa tudo. Então não tem tudo. Mas tudo está aqui. E tudo existe. Dentre outras ilogicidades e irracionalidades que nós podemos chegar por causa desta série infinita de causas. Sem contar, e aí eu termino com mais uma, que numa série infinita de causas, todas as causas serão ao mesmo tempo efeito. Porque A causa B e B causa C. O B é efeito de A, né? Então A causou B, ponto. Então A é causa, porque causou B. Perfeito? B causou C. Então, o B é causa porque causou C. Mas o B também é efeito porque foi causado por A. Então, o B, ele acumula dentro de si duas qualidades. O de ser causa e o de ser efeito. Ou duas capacidades, melhor dizendo. A de ser causa e a de ser efeito. Mas, o fato dele ser efeito, quer dizer que ele não pode ser a causa de tudo, porque ele não pode causar aquilo que o causou. Portanto, dizer que a escala de causas é infinita é a mesma coisa que dizer que nada existe, porque você não vai encontrar uma só causa que pudesse causar tudo. Dizer que a escala de causas é infinita é dizer que não existe causa. Porque tudo é causa e tudo é efeito também ao mesmo tempo. O que demonstra Santo Tomás de Aquino e a filosofia aristotélico-tomista é que as coisas não podendo existir, causarem a si mesmas, as coisas não podendo ser causadas por si mesmas, necessitarão de uma causa primeira pela impossibilidade do regresso ao infinito. Não há regresso ao infinito. Em algum momento, nós vamos ter que interromper a sucessão de causas. E nós vamos chegar a um ser que causa as coisas, mas não é causado. Um ser que é só causa, é causa pura, é só causa. Não tem mescla de efeito, não foi causado. Aí sim, diante deste ser, nós podemos dizer e perguntar a quem atribuímos a existência de todas as coisas? A causa primeira não causada, a causa primeira incausada. Bom, eu me daria por satisfeito, agradecendo mesmo as pessoas que entraram, que participaram. Não quero cansá-los mais, nossos argumentos também, o argumento é este, e o desenvolvimento lógico dele também é este, e eu agradeço mesmo a todos, primeiro agradecendo a Deus, por nos permitir mais esta live, convidando todos vocês para a nossa próxima live, que será sobre a terceira via, para provar a existência de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima. Fiquem com Deus, um abraço.